Muito bem, esse nosso podcast é especial hoje porque a gente vai discutir um assunto muito interessante, muito importante e para o seu conhecimento também sobre os bastidores desse relatório publicado recentemente, divulgado recentemente pela ONU, né, o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, trazendo aí as novas diretrizes para a preocupação, principalmente com relação às mudanças climáticas, aumento de temperatura da Terra, as condições que a gente teria se essas temperaturas evoluírem muito rapidamente. Enfim, a gente vai debater um pouquinho dessa questão e quem está conosco hoje é o Luiz Carlos Molion, climatologista, que sempre teve uma posição divergente aí dos principais painéis e das principais divulgações sobre essa questão de aquecimento climático, de mudanças climáticas. E para me ajudar nesse bate-papo, nessa conversa, temos também a presença da Virgínia Alves, nossa especialista em clima e tempo aqui no Notícias Agrícolas. Então, Virgínia, bem-vinda. Meu caro Molion, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Afinal de contas, é um tema antigo e recente porque tem relatório novo. Mas relatório novo, tem novidade, Molion? Boa tarde, Alex. Boa tarde, Virgínia. Os nossos seguidores. Boa tarde para todos. Bom, a rigor mesmo que a gente for fazer análise desse sumário para os executivos, os formuladores de políticas públicas, o AR6, o sexto relatório que saiu agora, no dia 9 de agosto, não tem muita diferença do AR5, do relatório 5 que saiu em 2013. Não existe muita diferença. Em termos, parece que existe uma coerência entre os dois relatórios, só que desta vez o IPCC acho que exagerou, né? Esse relatório é o relatório do Grupo de Trabalho 1, que seria, então, as bases físicas para se afirmar que o homem está interferindo no clima global. A rigor, Alex, quando o IPCC foi formado, foi criado em 1988, o objetivo estava muito claro, estabelecido, que o IPCC deveria detectar influência da ação humana nas mudanças de clima. Então o IPCC já nasceu errado, porque ele já nasceu com esse viés de procurar influência do homem no clima. Com base nisso, então, vários relatórios, esse aqui é o número 6, tá? São 30 anos, passado praticamente 34 anos, aliás, é 1988 até 2021, né? 33 anos. E até agora não conseguiram provar nada, absolutamente nada. Mas o que chama a atenção desse relatório é a ressuscitação do chamado POC. É um gráfico que mostra a variação da temperatura nos últimos 150 anos, desde 1850 para cá, em que eles mantêm a temperatura praticamente contínua, baixa, até agora recentemente, e a partir de 1976, então, o gráfico dessa temperatura sobe praticamente na vertical quase, sugerindo que esses últimos anos tenham sido os mais quentes dos últimos 2.000 anos, ou no caso, como o IPCC afirma na figura do relatório,
E seria, então, esses últimos anos seriam os anos mais quentes dos últimos 100 mil anos. O que eles querem se referir com isso? Querem se referir que em torno de 100, 120 mil anos atrás, nós tivemos um interglacial. Vou voltar um passo atrás para explicar para os nossos ouvintes. No último 1 milhão de anos, a Terra passou por 9 glaciações. Cada glaciação dura aproximadamente 100 mil anos. E essas glaciações são produzidas por mudanças nos parâmetros da órbita terrestre, como, por exemplo, a elipsidade da órbita passa de circular para quase 20 e volta, o eixo de inclinação, né, que varia. Hoje temos 23 graus e meio, que determina o trópico do Câncer e do Capricórnio, mas aparentemente o eixo varia entre 21 graus de inclinação e 24 graus de inclinação. E também a precessão dos equinócios, o bambolim, que o eixo faz. Todos esses são fenômenos de ciclo muito longo, 100 mil anos, 42 mil anos, 23 mil anos. Então, nesse último 1 milhão de anos, a Terra passou por 9 glaciações. Cada glaciação dura aproximadamente 100 mil anos e é interrompida por períodos mais quentes, interglaciais, como esse que nós estamos vivendo agora, que dura aí da ordem de 10, 12 mil anos. Segundo os geólogos, esse período quente que nós estamos vivendo agora, ele começou cerca de 15 mil anos atrás, quando terminou essa última era glacial. E há evidências indiretas de testemunhos de gelo que mostram que o último interglacial, de 130 mil anos atrás, em Miano, né, foi da ordem de 6 a 10 graus mais quente do que é hoje. Então, o IPCC se refere, no início dessa última era glacial, ele se refere, então, ao fato de que nos últimos 100 mil anos, ou 120 mil anos, a gente tem tido temperaturas muito mais baixas do que as atuais. Ele afirma isso. Só que o problema maior é que existem evidências muito claras de que o planeta que esteve mais aquecido há cerca de 8 mil anos atrás, o chamado ótimo climático do Holoceno. O Holoceno é esse interglacial que nós estamos vivendo agora, e que provavelmente as temperaturas há 8 mil anos atrás eram cerca de 3 a 4 graus superiores às atuais. Depois disso, houve um resfriamento e a temperatura voltou a subir, o chamado ótimo climático minuano, há cerca de 3.500 anos atrás, voltou a esfriar. Temos um ótimo climático romano, há cerca de 1.500, 2.000 anos atrás, né, em que no período romano as temperaturas estiveram acima das atuais, entre 400 a.C. e possivelmente até 400 depois de Cristo. Voltou a esfriar e as temperaturas aumentaram novamente entre 800 depois de Cristo e aproximadamente 1250, 1300 depois de Cristo. Esse foi chamado o período quente medieval. Aí entrou o que foi chamado de pequena era glacial, ou pequena idade do gelo, em que passou frio aproximadamente desde 1300 depois de Cristo até possivelmente no início do século XX, há 100, 120 anos atrás. Eu diria
que esse período frio, a pequena idade do gelo, deve ter terminado em torno de 1915, mais ou menos. Então, nesse período frio, de 1300 até 1915, por exemplo, era comum o rio Tâmisa, na Inglaterra, congelar. Então, existem quadros famosos de 1667 que mostram as feiras que eram feitas em cima do Tâmisa congelado. Tá? O IPCC, então, pega a partir de 1850, porque é conveniente, estava frio, então, obviamente, depois do período frio, assim como nos passados, a tendência era de aquecimento. Esse gráfico do IPCC, que apareceu a primeira vez no relatório 3, foi chamado taco de hóquei, porque os ouvintes que sabem o que é um jogo de hóquei, o taco é reto e termina com uma travessa lá no final, parecendo quase que como vamos dizer assim, como uma letra J maiúscula, né? Invertido. Então, isso dá a ideia de que, na realidade, a temperatura veio constante desde de 1850, ou no caso aí, desde 100 mil anos atrás. Então, o IPCC elimina o ótimo climático do Holoceno, elimina o Minuano, elimina o período quente romano e elimina o período quente medieval, traçando então praticamente uma temperatura quase que constante, e quando chega agora tem aquela subida rápida, tá? Então esse gráfico foi muito criticado quando ele foi lançado no relatório 3. Eliminaram esse gráfico e agora nesse relatório 6, que saiu então neste mês, eles voltam a apresentar esse gráfico. E aí começam a fazer afirmações assim do tipo: é inequívoco que o homem, ou a influência humana, aqueceu a atmosfera, os oceanos e a superfície terra, no caso, né? A terra, os continentes, e que essas mudanças são mudanças muito rápidas, tanto na atmosfera, nos oceanos, na criosfera, ou seja, no gelo, e na biosfera. Foram mudanças muito rápidas que ocorreram. Quer dizer, não existe absolutamente evidência científica nenhuma para essa afirmação. E o IPCC, ele praticamente nesse relatório, na verdade, ele não usa as observações. Ele disse que ia colocar ênfase mais nas observações paleoclimáticas, ou seja, na história do clima, e não modelos, mas na verdade não fez isso. Leva muito em conta os modelos, inclusive na projeção no relatório anterior, no número 5, o pior cenário, que é o cenário RCP 8.5, eles colocavam que com o dobro de CO2, que chegaria por volta do ano 2000, a temperatura poderia chegar 4,8 graus acima do que está hoje, né? Ou acima do que estava em 1850. Ô, Mulion, os modelos tiveram um resultado pior ainda. Quer dizer, quando dobrar o CO2, houve um modelo que previu um aumento de 5,7 graus. Então, tudo isso, eles disseram que não iam usar modelos, mas toda essa história, todas essas afirmações que são feitas, na realidade são baseadas em modelos. Agora, os modelos são falhos, porque os melhores modelos de clima, eles têm uma resolução espacial, quer dizer, espaçamento
entre os pontos de grade da ordem de 1 grau de latitude e 1 grau de longitude. E 1 grau de latitude na região tropical representa uma distância de 110 quilômetros. Então você pega o planeta Terra, coloca uma malha, uma grade em cima dele, de 1 grau por 1 grau, todo o planeta, e na vertical também, temos vários níveis, e aí alimenta esses pontos com os dados de temperatura, umidade, vento, etc., etc., e roda esse modelo integrando a cada 30 minutos. Só que os dados são colocados a uma distância de 1 grau, ou seja, 110 quilômetros. E o grande problema com esses modelos é que o ciclo hidrológico fica mal representado nisso, ou não tem representação nenhuma, porque todos os processos que produzem chuva são processos de escala muito pequena. Tá? Uma nuvem começa possivelmente dentro de uma escala de 1 quilômetro. Então, se um ponto de grade tem uma informação, o outro ponto de grade tem informação a 110 quilômetros, se tiver uma nuvem no meio, o modelo não tem informação nenhuma sobre essa nuvem. Então, o que acontece é que o ciclo hidrológico então, tem que ser representado por pequenas equações, são equações paramétricas, eles chamam de parametrização. Então, em cada ponto desses tem uma parametrização para produzir chuva. E a natureza não é assim. E existe um teorema chamado Teorema de Nyquist, o teorema da amostragem, que diz que quando você tem distâncias entre pontos de grade de 110 quilômetros, você só pode resolver, ou seja, detectar fenômenos de 2 vezes o tamanho da grade. Dessa forma, os modelos, eles filtram todos os fenômenos com dimensão espacial inferior a 220 km, 110 vezes 2 vezes, 220 km, de tal forma que o que é muito importante, inclusive para regular a temperatura, que quando chove, a superfície fica molhada e para haver evaporação dessa água, rouba calor da superfície, de tal forma que a superfície fica refrigerada. Vocês já perceberam muitas vezes isso, que depois de uma chuva, sempre dá uma esfriada no ar. O processo de evaporação da água consome muita energia. Então, esses modelos não são capazes de representar bem a atmosfera. As tentativas de representar o clima passado, de reproduzir o clima passado, não deram nada certo. Ou seja, os modelos não conseguem representar o clima que passou. Se eles não conseguem representar o clima que passou, aqui fica a pergunta: qual é a confiabilidade que existe nessas previsões para 2040, 2070, o ano 2100? Se o modelo não consegue prever um pouquinho na frente, 3 semanas, 1 mês, que seria ótimo se conseguisse fazer isso, particularmente para a agricultura, se nós conseguíssemos que os modelos, por exemplo, prevessem bem 6 meses, com 6 meses de antecedência, a agricultura seria ótima, seria muito bem planejada. Mas esses modelos não conseguem nem reproduzir o clima passado que nós temos conhecimento e, portanto, a confiabilidade nas suas previsões para o futuro são bastante questionadas. Então é isso que o IPCC lança a mão, e todo esse terrorismo que faz, e da necessidade também de reduzir as emissões. Na realidade já existe um monte de comprovação de que o CO2
não é responsável por aquecer a atmosfera. O CO2 não é um gás venenoso, não é o vilão da história. Na verdade, o CO2 ele é comida de planta, né? Planta faz fotossíntese com o CO2. Então, quanto mais CO2 tiver na atmosfera, maior é a produtividade vegetal. A NASA mesmo andou lançando aí algumas fotos tiradas de satélite e diz que o planeta está ficando mais verde. Eles atribuíram isso ao aumento de CO2 na nossa atmosfera, que passou de aproximadamente 300 partes por milhão, 300 ppm, por volta de 1950, para 400 ppm agora. Nesses 70 anos, 80 anos, houve um aumento em 100 ppm. Mas não necessariamente esse CO2 que foi para a atmosfera, ele está ligado à queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral, gás natural. Pode ter sido o fato de que os oceanos também se aqueceram, e como eu disse, vínhamos de uma chamada pequena idade do gelo, em 1300 depois de Cristo até o início do século XX, e a Terra estava mais fria do que está agora. Então começou a aquecer, os oceanos também se aqueceram, e tem um fenômeno que todo mundo conhece. O fenômeno é do dia a dia para a gente, que é uma bebida gaseificada, tá? Seja água com gás, refrigerante, cerveja, seja. A gente sabe que quando ela está gelada, ela tem um gás, a gente vê as bolinhas do gás carbônico saindo. Mas depois, se ela é deixada no ambiente, o líquido se aquece até chegar à temperatura ambiente e a bebida fica sem gás. Tanto o refrigerante quanto a cerveja fica sem gás. O que foi que aconteceu? A temperatura ao subir, a temperatura do líquido ao subir, expulsou o gás que estava em solução. Ou seja, essa lei da solubilidade diz que a solubilidade de um gás é inversamente proporcional à sua temperatura. Ou seja, quanto mais frio estiver, maior a capacidade do líquido em reter o gás que está em solução. Assim, transferindo esse princípio para, vou chamar da cerveja choca, né? Transferindo esse princípio da cerveja choca para 71% de oceanos que cobrem este planeta, se os oceanos se aqueceram, claro está que os oceanos expulsaram mais gás carbônico, porque o oceano é um reservatório de carbono 60 vezes maior do que os continentes e a atmosfera. Então, na realidade, o que ocorreu é muito provável que o aquecimento dos oceanos tenha liberado mais gás carbônico e não necessariamente esse gás carbônico que está aí, que dizem que é de responsabilidade das atividades humanas. Na verdade, talvez esse gás carbônico não seja da responsabilidade humana, e sim um efeito natural. As fontes naturais, o oceano, a vegetação e a superfície, tá? Elas emitem da ordem de 200 bilhões de toneladas de carbono por ano. 200 bilhões. E o homem, de acordo aí com esses dados mais recentes, emite apenas 10 bilhões de toneladas. Quer dizer, o homem, em princípio, contribui com o quê? Com 5% apenas do que a natureza coloca normalmente na atmosfera. E mesmo assim, são estimativas, no caso do carbono emitido por fontes naturais, o erro é 20%, quer dizer, são 40 bilhões para cima e 40 bilhões para baixo. A barra de erro dessa estimativa das fontes naturais é da ordem de 80 bilhões
de toneladas de carbono por ano, que corresponde praticamente ao que o homem emite. Então, se nós não conhecemos as fontes naturais com a precisão adequada, o que o homem coloca na atmosfera é basicamente um erro. O erro que 10% do erro que nós temos na estimativa das fontes naturais. E o IPCC segue nesse relatório fazendo afirmações e não existem evidências, por exemplo, dizendo que como eles dizem aqui, ipsis literis, né? Os extremos, como ondas de calor, precipitação pesada, secas, ciclones tropicais, né? Furacões, tufões, já aumentaram sob a influência e não há evidência disso. Não há evidência. Inclusive, há estudos mostrando, por exemplo, que a frequência de furacões diminuiu, né? Na verdade, nós temos uma redução de chuva, particularmente, acho que eu já mostrei aí no programa, uma das entrevistas aí com as Notícias Agrícolas, que toda a parte leste do Brasil, incluindo aí a região das serras de Minas Gerais, de onde saem os principais rios, né? De um lado em direção ao Equador, sai o São Francisco, o Tocantins, o Araguaia. E para o sul, sai o Paranaíba e o Rio Grande, que juntos formam o Rio Paraná. Já mostrei que nessa última década, entre 2011 e 2020, houve uma redução, dependendo da região, de 120 a 150 milímetros por ano, o que corresponde, se isso tudo for convertido em vazão, corresponde a números bastante altos. Por exemplo, eu peguei o posto fluviométrico do Rio São Francisco, o posto fluviométrico de São Romão, que drena uma área ao Alto São Francisco de 156 mil quilômetros quadrados. E vi que, se eu pegar a média de 2011 a 2020, a vazão do São Francisco foi reduzida de 660 metros cúbicos por segundo, que corresponde a uma redução de 40%. Tá? O interessante da bacia hidrográfica, enquanto um pluviômetro ele mede um ponto só, a bacia hidrográfica é um grande pluviômetro e ela integra toda a chuva que cai dentro dela. Então, esse posto, o posto fluviométrico de São Romão, mostra uma redução de 40% na vazão de São Francisco. E isso tem sido persistente, inclusive, talvez por conta desse aumento muito forte que ocorreu entre 2014 e algumas regiões afetou até 2017. Mas, em princípio, chove menos nos trópicos quando vai contrária à afirmação do IPCC. Ou seja, quando a atmosfera resfria e não aquece, quando a atmosfera resfria, está mais fria do que normal, ela retém menos umidade. E se retém menos umidade e também evapora menos dos oceanos, a tendência é reduzir as chuvas. Porque a nossa experiência, por exemplo, nesse último período em que a temperatura aumentou, a temperatura global, entre 1976 e 2005, eu acho que realmente houve uma mudança de clima em 2005, mas é uma mudança lenta que não dá para a gente perceber ainda por completo. Mas nesse período em que houve o aquecimento, de 1976 a 2005, na realidade choveu mais. Tá? Se eu pegar a cidade de São Paulo, por exemplo, a Estação da Luz, que tem dados de chuva desde 1887. Se eu comparar a média agora desses últimos 30 anos,
de 81 a 2010 é 200 milímetros acima do que a média geral. Então mostra claramente que o IPCC está equivocado, porque se aumentar a temperatura, como o IPCC quer, o que vai acontecer é que há maior evaporação dos oceanos e, consequentemente, mais umidade é transportada para cima do continente e convertida em chuva. Então, realmente, há uma tendência. Clima quente, clima global mais aquecido, chove mais em cima dos continentes. Clima global mais frio, chove menos. E, lamentavelmente, Alex, o que a gente tem observado é que as chuvas têm diminuído e por conta, na realidade, possivelmente a partir de 2006, 2007, uma mudança de clima em direção ao resfriamento global e não ao aquecimento global. Então, afirmações como essa, dizendo que já existem evidências de mudanças observadas nos extremos, como ondas de calor, precipitação pesada, secas, ciclones tropicais, como que é o sumário IPCC na página 11, isso aí são afirmações que não existe evidência nenhuma. Muito pelo contrário. Há claramente observações que indicam exatamente o contrário disso aí. Em particular, a frequência de furacões foi a menor dos últimos 70 anos. Desde dos anos 30, dos anos 20, dos anos 40, não se tinha um período de tão pouco furacões e tufões e ciclone tufão no Pacífico, ciclone no Oceano Índico e no Atlântico são chamados de furacões, né? Então eu fiquei assim bastante chateado de ver que a tal das bases científicas, na realidade não tem base científica nenhuma, porque o modelo não representa, não consegue reproduzir o clima global, e também o IPCC adicionou um negócio chamado julgamento de especialistas. Quer dizer, quem são os especialistas que o IPCC procura? São aqueles mesmos que estão alinhados com a ideia de que o homem é responsável por essas mudanças que ocorrem no clima. Então, nesse caso, a tendência, a opinião desses tais de experts, especialistas, é, na realidade, uma opinião sem o contraditório, né, Murilo? Bastante grande para o lado do clima sendo influenciado pelo ser humano. E aí afirma também na página 18 que as temperaturas da superfície vão continuar aumentando, pelo menos até a metade desse século. É possível que se tenha um aumento de 1,5 graus a 2, né? A menos, aí que vem a coisa, a menos que as emissões de CO2 sejam reduzidas drasticamente nas próximas décadas. De novo, insisto, há evidências muito claras, inclusive experimentos feitos em laboratório, onde se substitui o gás carbônico por um gás nobre chamado argônio, que tem praticamente o mesmo peso molecular do que o CO2. O CO2, o peso molecular dele é 44 gramas por mol e o argônio é 40 gramas por mol. Então, quando se retira o CO2 da atmosfera dentro dessa câmara
e coloca-se argônio no seu lugar, obtém-se a mesma temperatura. O argônio, ele não é um gás de estufa. O argônio, ele não absorve a radiação infravermelho como o CO2 absorve. E se a temperatura final e a radiação emitida é a mesma, significa que não é o CO2 que é responsável, e sim a massa gasosa em si. Para vocês entenderem, a nossa atmosfera, ela tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 0,9%, na verdade 0,94%, de argônio, esse gás nobre que não reage com nada. Então dá para ver que esses três gases, nitrogênio, oxigênio e argônio, já constituem 99,9% da nossa atmosfera, e o CO2 entra só com 0,04%, 400 ppm, como foi dito. Então, se um gás é aquecido, obviamente ele vai emitir radiação, tá? E o gás é aquecido quando você dá calor a ele. Por exemplo, o ar que está dentro do pneu do seu carro. Na hora que o carro roda, o atrito faz com que o ar dentro do pneu se aqueça. Tá? E se não tiver CO2, se for só nitrogênio, ele vai aquecer do mesmo jeito. Então o CO2 não é importante para a temperatura do planeta. Há argumentos contrários, e o CO2, por ser um gás mais pesado do que o ar, como eu disse, a mistura de nitrogênio e oxigênio tem um peso molecular de 29 gramas, enquanto o CO2 44. Então o CO2 é mais pesado do que o nitrogênio e o oxigênio juntos. E com isso, há uma tendência de, se aumentasse a concentração de CO2, e na realidade ele resfriar o planeta e não aquecer. Muitos estudos nessa direção também. Então, lamentavelmente, Alex e Virgínia, esse novo relatório do IPCC, ele é decepcionante quando o IPCC faz afirmações baseado num período muito curto, né? Desde que o planeta Terra existe, 4,6 bilhões de anos de existência, o clima sempre variou e vai continuar variando, né? E afirmar que esses extremos, como ondas de calor, precipitação pesada, secas agrícolas e ecológicas vão aumentar, isso aí absolutamente não tem fundamentação científica nenhuma. As observações não demonstram isso aí. E por aí vai, fazendo o terrorismo climático, né, com esses modelos agora, até aumentando a temperatura, quando o CO2 dobrar, a concentração de CO2 dobrar, no ano 2100, e a temperatura chegaria a 5,7 graus acima do que o planeta poderia suportar. Na realidade, acho que, como o maior desenvolvimento da vegetação ocorreu há cerca de 8 mil anos atrás, né, no ótimo climático do Holoceno, com temperaturas estimadas em 3 a 4 graus acima do que está hoje, talvez se a Terra aquecesse um pouquinho, 3 a 4 graus acima do que está hoje, seria tão benéfico para a humanidade, né? Porque a linha de geada matadora, ou a linha em que fica coberta de neve, retrocederia em direção aos polos, e nós teríamos mais terras agricultadas. Lembrar que a agricultura, ela era nômade e passou a ser agricultura fixa
Depois desse ótimo do Holoceno, começou ali entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje é o Iraque, o que, por sinal, chovia muito mais lá, nesse período em que a agricultura se tornou fixa. Há 8.000 anos atrás, chovia mais nessa região, por isso que permitiu essa fixação da agricultura. Então, talvez, se o planeta aquecesse uns 3, 4 graus, seria melhor para toda a humanidade, que aí iria evaporar mais água do oceano, o ciclo hidrológico ficaria mais intenso, choveria mais. Como eu disse, essa linha de geada matadora subiria mais em direção aos polos, se afastaria do Equador, e nós teríamos mais terras agricultáveis. Em resumo, é isso. É decepcionante e parece que realmente o IPCC está começando a ficar desesperado, porque está vendo que a previsão que tem sido feita ao longo desses 30 anos já passados não estão se realizando, e todos os indicadores climáticos mostram que a tendência do clima nesses próximos 10, 15 anos é resfriar, por conta que o Sol está entrando para um mínimo de atividade que ocorre a cada 100 anos. Nós temos dados de 1749 em diante, muito bem organizados, no Observatório de Zurich, na Suíça, de dados de atividade solar. E mostra que a atividade solar, ela diminui, ela tem um ciclo de 11 anos, que são chamados ciclos de manchas solares. Leva aí 4 anos esse pico, chegando ao máximo de manchas, depois 7 anos decrescendo para 0 de novo. E superimposto a esse ciclo, existe um ciclo de cerca de 100 anos, chamado ciclo de Gleisberg, em homenagem ao físico solar que notou isso pela primeira vez. E a cada início de século, esse ciclo entra no mínimo. Então foi assim no início do século XIX, nos anos 1800, foi assim no século XX, nos anos 1900, e está sendo agora, já a partir do ano passado, 2020, a NASA já confirmou que nós estamos nesse mínimo que ocorre a cada 100 anos aproximadamente. E se o Sol entrar no mínimo de atividade, o que vai acontecer é que o campo magnético dele enfraquece. E o campo magnético solar enfraquecendo, a Terra fica sujeita a uma chuva maior de partículas de alta energia que vem do espaço exterior, que é produzida pelas explosões das estrelas supernovas, são chamados raios cósmicos, impropriamente, raios cósmicos galácticos. E aumentando esses raios cósmicos galácticos, pelo menos em laboratório, há uma teoria do físico dinamarquês Henrik Svansmark, que diz que o aumento de raios cósmicos vai produzir mais nuvens. E esse é o grande problema, né? Se a cobertura de nuvens no planeta Terra aumentar, a nuvem funciona como uma cortina. Os raios solares vão vir do espaço exterior, batem no topo dessas nuvens e voltam para o espaço exterior. Então, para cada 1% de aumento na cobertura de nuvem, aproximadamente reduz a entrada de 1 watt por metro quadrado. 1 watt por metro quadrado é reduzido. Então, se aumentar a cobertura de nuvens, há uma tendência dos oceanos se resfriarem, e repito, como eles constituem 71% da superfície terrestre, o clima deve resfriar. Uma cientista russa, física solar também, ela vai além. Ela diz que o resfriamento não vai ser para os próximos 10, 15 anos, mas vai ser um resfriamento até 2052, 2053, ou seja, pelos próximos 3 ciclos solares. Então, segundo ela, nós vamos ter aí 30 anos de resfriamento
a partir de agora, e esse resfriamento vai se intensificando a partir à medida que a gente vai avançando no futuro. Alex. Mulion, enfim, você já contou toda a história pra gente já, mas assim, só pontuando, né, os vários aspectos e as várias teorias que você trouxe pra gente. Essa questão aí dos ciclos, né, dos ciclos de temperatura, das altas e baixas das temperaturas em ciclos na Terra. Você disse que agora a gente está finalizando um ciclo de aquecimento e possivelmente iniciando um ciclo de resfriamento. Isso muda alguma coisa para a agricultura, na prática, ou aumenta algum cuidado que o produtor precisa ter em relação a essas condições? Pois é, Alex. Como eu disse, o que a gente tem observado são ciclos quer dizer, existem ciclos maiores, mas são ciclos de aproximadamente 25, 30 anos, em que há aquecimento, 25, 30 anos com resfriamento. O que nós temos de observação é relativamente muito pouco. Você encontra dados, possivelmente, como eu mencionei, na Estação da Luz, por exemplo, tem 130 anos de idade. Então, dificilmente no Brasil a gente encontra série de dados longos. Eu fiz um estudo para o Ribeira de Guape, né, no sul de São Paulo, e lá tem dados desde 1890, exatamente para estudar essa afirmação do IPCC que está havendo um aumento de chuvas, observação de chuva em Iguape desde 1890 mostra que, se eu dividir em períodos de 30 anos, na realidade o número de chuvas pesadas continua o mesmo. A razão para isso para esse estudo, não só para contestar o IPCC, mas também pelo fato de que a Serra do Mar ela tem um problema muito sério de deslizamento, né, de encosta, e obviamente se aumentar as chuvas pesadas, chuvas com volume maior, aumentaria a probabilidade de deslizamentos na Serra do Mar, e como agora a população é muito maior do que era, obviamente, há 100 anos atrás, o risco de fatalidades aumentaria. Então a gente percebe que não houve mudança nenhuma na frequência dessas chuvas pesadas. Continua sendo a mesma coisa, tá? A cada 4 a 5 chuvas muito pesadas, acima de 300 milímetros em 24 horas, 4 a 5 um intervalo de 30 anos, né? Então, houve essa mudança. E com relação ao que você perguntou, no caso da agricultura, afeta principalmente aquelas regiões que estão no limite. Então, vamos ver. Eu tenho um cultivo de soja, uma soja de 120 dias, por exemplo, se eu tiver uma evapotranspiração de 5 milímetros por dia, em média, isso varia ao longo do ciclo da planta. Mas vamos pegar uma evapotranspiração média de 5 milímetros por dia, em 120 dias. Então, eu com 600 milímetros de chuva, eu tenho um cultivo muito bom, uma produtividade ótima, porque a planta não vai sofrer estresse. Milho, dependendo da variedade, eu preciso de 500 a 800 milímetros no cultivo. Então, de maneira geral, você pode pensar que o valor limite para se ter um cultivo em qualquer região
O Brasil sempre aí em torno de 600 a 800 milímetros. Regiões que já estão nesse limite, por exemplo, pego a Bahia toda ao longo do Rio São Francisco. A média anual, em longo prazo, 800 milímetros. Então, se houver um resfriamento e chover menos nessa região, essas regiões vão ter uma frequência maior de frustração de safra baseado nesses 600 milímetros. Por outro lado, se nós pegarmos todo o centro-oeste, também o Paraná, o Rio Grande do Sul, todos eles têm precipitação muito superior a isso. Né? No centro-oeste você tem precipitações de 1.600 a 2.000 milímetros. No Rio Grande do Sul, dependendo da região, Serras Gaúchas, por exemplo, chega a 1.800 milímetros. 1.200, 1.400 em São Paulo, Paraná, daí para cima. Então, por exemplo, o que eu observei foi uma redução de 10% na chuva, o total anual, nas serras de Minas Gerais. Posso até mandar o mapa que foi feito, 2011 a 2020, subtraindo a média de 1981 a 2010, que é a média que a Organização Meteorológica Mundial estava usando para comparação. Reduziu, de fato. Na média de longo prazo, mostra que 1981 a 2010 foi um período em que a chuva foi mais elevada. Os totais foram maiores. Então, vamos dizer que reduz a 10% ou 15% a chuva no centro-oeste. Não vai ter problema nenhum, porque vai passar de 1.800 para 1.600. E com o cultivo de soja e milho na safrinha, eu consumiria aí da ordem de 1.200. Então, no Brasil não tem problema nenhum. O problema maior vai ser para os países fora dos trópicos, que vão ter invernos mais longos e vão ter períodos mais secos. Esse sim, você pega os Estados Unidos, que é um dos grandes produtores. A China, que é o segundo maior produtor de milho do mundo. Esses países estão fora dos trópicos. E havendo um resfriamento, o que vai acontecer? O inverno deles aumenta possivelmente de 2 a 3 semanas. É crítica. Então começa já as massas de ar polar já a incursionar já em outubro. Tá? Então, se tiver, por exemplo, soja ou milho enchendo o grão nesse período e pegar uma massa de ar polar com temperatura abaixo de zero, pode esquecer. Já acabou. O grão que sair, se conseguir sair, não é de qualidade. E, ao mesmo tempo, o inverno termina atrasado. Ou seja, 2 a 3 semanas, ao invés de terminar em março, ele se estica até metade de abril, terceira semana de abril. E para soja, por exemplo, soja até é mais ou menos tolerante. Precisa de uns 60 dias com temperaturas acima de zero, temperatura do solo, acima de zero para poder germinar. O milho não. O milho você precisa de 90 a 100 dias para que ele possa germinar. Então, nesse caso, vou acabar plantando tarde, como nós temos dito, como está acontecendo esse ano. Os estados mais do meio oeste americano, mas os que estão mais a oeste, como, por exemplo, South Dakota, Nebraska, Iowa, Minnesota, norte de Illinois, Ohio, esses estados é que vão sofrer mais. Nesse ano, por exemplo, eles plantaram praticamente no final do período, ou até passaram o dia 1º de junho, que é a janela dele. Então, plantaram atrasado. Se começar a chegar frentes frias agora já
no final de setembro ou início de outubro, deve haver uma perda razoável. E para complicar a coisa, principalmente nos estados mais a oeste, como Nebraska, Minnesota, por exemplo, ficou seco. Acabou o inverno e não choveu. Então, certamente vai haver quebra. Tá? A China tem um problema um pouco diferente. Na região que é agricultável, é mais próxima do Oceano Pacífico. Se você olhar o mapa de temperatura da superfície do Pacífico, você vai ver que está mais quente o Pacífico, está mais quente lá. Com isso, tem mais umidade entrando do oceano para dentro do continente. E aí tem tempestades severas como essa de Henan, há cerca de 4 semanas atrás, na província de Henan, a cidade de Zhengzhou. E teve uma tempestade, 3 dias de tempestade, que deixaram mais de 600 milímetros no chão. Zhengzhou, a capital, né, da província de Henan é responsável por 50 milhões de toneladas de trios, arroz e milho principalmente. Então, certamente deve ter afetado. E é isso que nós vamos ver com o clima mais frio. Então, Molion, deixa eu só te fazer uma pergunta para complementar do Alex. Quando o relatório foi divulgado no início do mês, a grande mídia destacou muito que o agro precisava repensar, o agro brasileiro precisava repensar sua forma de cultivo, de produção, enfim, com base nisso tudo que o senhor está trazendo para a gente, essa mudança na janela de plantio, plantando mais tarde, nessa fase de transição, né, que possivelmente está acontecendo para resfriamento, tem alguma coisa que o produtor precisa começar a pensar já? A gente de fato precisa mudar a nossa forma de produzir ou o senhor acha que não? Bom, aí depende de onde tiver, que parte do país. Né? Eu diria que no centro-oeste, não. Uhum. Corre o risco seguinte, que se chover demais em janeiro, fevereiro, como nós estamos prevendo que vai acontecer agora, janeiro, fevereiro de 2022, então pode atrasar a colheita da soja e, consequentemente, a safrinha seria plantada mais tarde. E aí o que já temos observado é que há uma tendência de praticamente parar de chover no terceiro decêndio, depois do dia 20 de março. Então já entra abril com um clima mais seco. Isso pode afetar a safrinha. É uma preocupação que eu tenho. Por outro lado, se você for para o sul do país, vai ter um problema sim, porque as frentes frias, elas devem passar direto, logo no início da estação chuvosa, e essas localidades terem que repensar, talvez plantar até um pouco mais tarde, para esperar que se estabeleça a estação chuvosa. Então, em princípio, houve um período no Brasil em que o ano hidrológico, digamos assim, que é considerado aqui no Brasil de outubro de um ano a setembro do outro, o ano hidrológico no Brasil começava em outubro, ou até um pouco antes, em setembro. Depois passou por um período que as chuvas começaram a retardar. Começava a chover praticamente em novembro. Eu acho que nós estamos voltando agora para aquele período em que as chuvas começam já em setembro, no final de setembro, depois do dia 20, e já entra outubro chovendo. Mas nesse caso, se vai chover bem no sudeste e centro-oeste, já a partir do final de setembro, início de outubro, isso significa que as frentes frias vão passar direto sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, talvez esses estados tenham que repensar, porque esses estados, vão sofrer a mesma mudança de clima que vai sofrer os Estados Unidos, a Europa
e a Ásia, porque são regiões que estão fora das regiões tropicais, embora nós tenhamos a vantagem de a América do Sul ser uma massa continental muito estreita, muito fina, digamos assim, fora dos trópicos, né? Você vê que a América do Sul ela termina de uma forma triangular e a maior parte da América do Sul está acima de 30 graus de latitude. 30 graus de latitude, e o Equador nós temos praticamente 80%, 90% quase do continente sul-americano dentro da região tropical. Mas os estados como os estados do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, devem sofrer com essa mudança climática que se prevendo, então, um resfriamento global nesses próximos 10 ou 15 anos, acho eu. Como eu disse, essa cientista russa, Zarkova, ela acha que o resfriamento vai por 30 anos, né, até 2052, 2053. Eu espero que esse resfriamento vá provavelmente até 2034, 2035. Mas são pontos de vista diferentes, mas eles convergem num ponto comum, que é esses próximos 10, 15 anos, ter um resfriamento global. E como eu disse, não vai afetar tanto a chuva do centro-oeste. Regiões que são críticas, que já estão no limite, digamos, de 800 milímetros, se secar um pouco mais, se reduzir 200 milímetros de chuva numa região que só tem 800, fica crítico. Reduzir 200 milímetros de chuva numa região que tem 1.800, não é crítico. Pode ser benéfico e permitir que se pratique uma agricultura, digamos assim, um pouco mais bem planejada em função do decréscimo, ligeiro decréscimo de 10% a 15% do total pluviométrico anual. O que nós reparamos nesse período que foi mais frio, de 1946, e que terminou com aquela famosa geada de julho de 1975, nesse período que foi mais frio, em que a temperatura global reduziu-se da ordem de 0,3 graus centígrados, nós reparamos o seguinte, que o número de dias com chuva reduziu, principalmente durante o período seco. Quer dizer, o período seco tem uma tendência de ficar mais seco. E o período seco também esticou um pouquinho em direção a março, de tal forma que já final de março, início de abril, já cortava a estação chuvosa. Novamente, para quem está no limite crítico, isso realmente vai ser prejudicial. Quem está acima disso, não tem tanto que se preocupar. Mas o importante é sempre, no caso da agricultura, usar essas técnicas de aumentar a quantidade de água no solo, né, o armazenamento da água no solo, fazer com que o sistema radicular da planta se aprofunde e se expanda volumetricamente, para que quando vier um período veranico no meio da estação chuvosa, a planta possa explorar um volume de solo maior e tirar toda a água que precisa. Então essas técnicas vão ter que ser melhoria de matéria orgânica, por exemplo, no solo, rotação com o capim. Capim sabe-se que tem raízes profundas, 5, 6 metros de profundidade, e quando esse capim é roçado, morre, essas raízes formam esses canaizinhos que permitem melhor a infiltração de água. Então nós vamos ter que usar mais essas técnicas agronômicas de armazenamento, melhorar o armazenamento e a infiltração e armazenamento de água no solo. Então, vejo
dessa forma. Os estados do Sul, sim, têm que se preocupar e vamos tentar entender melhor o que acontecia naquele período da década de 50 e 60, até metade da década de 70, para ver se a gente pode tirar alguma lição daquilo, que naquela época a agricultura era mais localizada, não tinha tanto problema. Hoje a agricultura é global, né? Quer dizer, a soja está na Bolsa de Valores, mercadoria do futuro, café está na mercadoria do futuro, então qualquer coisa que ocorra com soja, milho, café, realmente afeta a economia de uma forma globalizada. Eu mesmo me preocupo, o fato de que se para o produtor a soja, o preço da soja está bom, mas no mercado interno é ruim. E soja e milho são base de ração animal, né? Aves, suínos, bovinos, e quando até peixe, né? Eu fiquei abismado de ver que o filé de tilápia dobrou de preço. Mas é claro, que se o peixe é alimentado por ração, e se a soja passa de 70 para 170 e o milho de 40 para 80, então está na cara que isso vai afetar não só o consumo de grãos, mas toda a cadeia alimentar, porque a cadeia alimentar, proteína, precisa, na realidade, da soja, do milho, como componente da ração. Então, basicamente, é isso. O IPCC faz afirmações sobre as quais ele não tem um mínimo de comprovação. Falar que vai aumentar chuvas intensas ou aumentar de frequência e o que intensidade de furacões, frequência de furacões aumentar, secas severas aumentar, onde é que está a comprovação disso? Nenhuma. Eles só não falam que o inverno vai ser ruim, porque se eles estão defendendo o aquecimento, eles não podem dizer que o inverno vai ficar pior. É exatamente os indicadores climáticos apontam para essa direção e nos próximos anos se ter invernos fora dos trópicos, invernos um pouco mais longos e com frequência de massas de ar polar mais intensas, mais fortes do que se teve durante o período de 76 até 2005. Alex. Muito bom, Molhão. Quero ver eles comprovarem o aquecimento global com a questão dos invernos rigorosos. Daí eles mudam os termos de aquecimento global para mudanças climáticas, né, Molhão? Enfim, muda um pouquinho a narrativa, mas como você bem colocou aí, sem o mínimo de compromisso aí com a questão científica, né? Ou seja, relatório do IPCC, terrorismo climático, foram as conclusões que a gente chegou aí, principalmente abordando esse tema que é tão importante, tão significativo e que traz um alerta desnecessário aí para a população. E infelizmente não é todo mundo que tem acesso às informações que você traz para a gente e que nos ajuda a pensar e a entender de forma diferente tudo que vem sendo proposto e trazido aí por esses relatórios. Não tem nem nome aí para descrever. Mas, enfim, a gente agradece muito, viu, Molhão, a sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, o fato de você ter nos ajudado a trazer novos conceitos e novos entendimentos sobre o que está acontecendo em relação ao clima no mundo. Aproveito para agradecer também a participação da Virgínia Alves, que esteve aqui comigo e nos ajudou aí nesse questionamento sobre as novidades e as diferenças entre o que o relatório, o IPCC está trazendo e o que pensa Luiz Carlos Molhon, baseado aí sim no todo um histórico do clima no mundo, não só no mundo, no Brasil, enfim, o que aconteceu aí ao longo de muitos anos e trazendo essas comparações para que a gente possa entender o que está acontecendo nesse momento. Muito obrigado, meu amigo.
uma palavrinha final. Claro. Aí o nosso pode perguntar, pô, se não existe base científica, então por que fazer todo esse terrorismo, né? Na verdade, a gente não sabe o que está por detrás disso. O IPCC é um organismo da ONU, das Nações Unidas. Mas as Nações Unidas são comandadas por alguns poucos países, os países desenvolvidos. Nós não sabemos qual é a intenção de ficar dizendo que é o gás carbônico que produz essas mudanças climáticas. Como o gás carbônico sai de combustíveis fósseis, é possível que esses países, principalmente os países europeus, que são altamente dependentes de energia elétrica até para sobreviver durante o inverno, a calefação residencial, é possível que eles estejam preocupados, uma vez que ao longo desses anos a gente não conseguiu nenhuma fonte de energia elétrica que seja confiável e que seja amigável do seu ponto de vista ambiental. Talvez eles tenham preocupação de que o petróleo vai acabar. Eu já vi isso em 73, entrou na sala de aula, estava fazendo meu doutorado nos Estados Unidos, então o cara para falar que o petróleo já tinha passado do pico da extração em 73 e que não ia ter petróleo mais depois do ano 2000. A visão dele falhou. Então não se sabe exatamente o que está por detrás disso. Sabemos que o IPCC é comandado pela ONU e que a ONU, por sua vez, é comandada pelos países desenvolvidos. Então pode ser que todo esse terrorismo seja o medo de que venha a faltar petróleo ou carvão mineral para o aquecimento. Pode ser que seja isso. Pode ser que a velha teoria malthusiana, lembra-se de Thomas Robert Malthus, em 1796, disse que a agricultura crescia, a produtividade agrícola crescia linearmente e que a população crescia exponencialmente. Ainda existe gente que acha que uma superpopulação possa Perdemos. Oi, Molion. Alô. Então, Molion? alô? Oi. Sim? Cortou de novo, professor. Que pena, né? Eu estou dizendo, não sei, deu para ouvir parte que uma das possíveis causas desse terrorismo seja o medo de que petróleo acabe? Sim, até aí sim. Então, e como não se tem nenhuma fonte de energia confiável, eólica não é confiável, não tem vento, não gera, solar também, se não tem sol, não gera. Então, o grande problema, talvez, desse pessoal é o problema de escassez de energia, que eles são altamente dependentes de gás natural, de petróleo e de carvão. Talvez seja essa a causa por detrás desse terrorismo climático todo, que, como eu disse, não tem base científica nenhuma, não é observado o que eles falam. Temperaturas mais altas já ocorreram na década de 30 na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, que tem registros bastante longos. Então não se vê nada observado do que eles falam. Talvez seja esse medo de faltar uma fonte de energia confiável para poderem sobreviver. Eles são altamente dependentes, principalmente a Europa, altamente dependente. Ok? Muito bom, muito obrigado, Molion. Obrigada, Molion. Até a próxima. Até a próxima.
Tá aí, Luiz Carlos Bullion, climatologista, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, nesse podcast especial, trazendo aí, portanto, a versão dele sobre a questão das mudanças climáticas. Na opinião do Bullion, terrorismo climático trazido pelo relatório do IPCC, esse relatório recém-divulgado e que fez tanto sucesso nas mídias tradicionais, tocando terror aí no Brasil e no mundo, preocupadíssimos aí com a elevação da temperatura da Terra e, consequentemente, uma temperatura provocada pelo ser humano que acaba emitindo mais gás carbônico na atmosfera e responsável aí por esse aquecimento da atmosfera e, consequentemente, esse aquecimento global que pode mudar a forma de viver e a forma de se produzir no mundo inteiro. É uma situação, portanto, segundo apontou o Bullion, de terrorismo climático. Se você gostou, comente, participe, mande o seu depoimento e principalmente o seu comentário sobre tudo que foi falado nessa nossa conversa. A Virgínia está aqui também para contar um pouquinho do que ela ouviu dessa fala do Bullion. Virgínia, o que você achou? Qual que foi o resumo que você faz dessa nossa conversa? É muito interessante, né, Alex, a gente ter a visão do professor Bullion, porque o produtor acompanha Notícias Agrícolas, mas acaba também sendo bombardeado aí pelas informações da grande mídia. Fato é que o Bullion trouxe informações importantes para a gente continuar acompanhando e a gente segue aqui no Notícias Agrícolas. Eu reforço a fala do Alex. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, nós estamos de portas abertas. Pode entrar em contato comigo, com o Alex, com o nosso WhatsApp, que a gente vai deixar aqui para você o número, que nós estamos aqui para tentar responder essas perguntas e tem muita coisa para a gente seguir acompanhando, né, Alex? É isso aí. Virgínia Alves, obrigado mais uma vez pela participação. E daqui a pouco tem mais notícias, mais informações quentes lá no site Notícias Agrícolas e aqui pelo podcast, sempre um tema importante sendo discutido para você.